We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. We was up. I had to go to Houston about getting that little boy saved from the electric chair. Nós estávamos lá em cima. Eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. And then I went back and I went hunting up there with the brethren. E então eu voltei, eu fui caçar lá em cima com os irmãos. And that morning I was standing there picking cockle-birds, or what they call goat-heads there, birds off of my trouser leg. E naquela manhã eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeças de cabra lá, os carrapichos da perna da minha calça. And the blast did just exactly the way it says. E o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. Is that right, Brother Fred? É isso correto, irmão Fred? And I must have jumped way off of the ground. Eu devo ter dado um pulo bem alto. And just above me was the angels of the Lord that sent message back for me, come here to break these seals. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui e romper estes selos. Why here? Why at the tabernacle? Why did I do it there? Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isto ali? Because I made a promise to my church and to God that any new message would come from this tabernacle, recorded from here. Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui, deste tabernáculo. And he was helping me to keep my word. To stay back here to do it. E ele estava me ajudando a guardar minha palavra, para permanecer aqui e fazer isto. And then immediately I went back again. E então imediatamente eu voltei outra vez. And now I didn't know at the time that they were taking pictures of that. Scientists were. E agora eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam. As the angels lowered themselves from heaven to bring the message. Quando os anjos eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. And you remember I said the one on the right side of the constellation had his chest back and his wings. E vocês recordam, eu disse que no lado direito da constelação tinha espécie de seu tórax para trás e suas asas. You remember me saying that, all of you? Vocês se lembram quando eu disse isto, todos vocês? And how I watched him is very distinctive from the others. E como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. And I didn't know they were taking a picture of it. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disto. Because immediately I hurried east. Pois eu imediatamente me apressei para o leste. But going back home to Tucson, there was all through the papers that had been seen almost nationwide, or from into Mexico, and all the western states. Mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de
todos os jornais que tinha sido visto quase que por toda a nação, ou até o México e todos os estados do Oeste. And I think the Courier over here, he was on the Associated Press. E eu penso que o Courier aqui, isto estava no Associated Press. How many saw mysterious clouds in the sky? Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? You see the hands. Vocês veem as mãos. And now the Life magazine picked it up. E agora a revista Life apanhou isto. And I have the article here this morning in the Life magazine of the show. E eu tenho o artigo aqui esta manhã na revista Life para mostrar. Now here it is. The same time I was there. Agora aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá, See the pyramid of the cloud? I was standing just below this. vem a pirâmide da nuvem. Eu estava de pé, bem embaixo disto. And there, see the distinctive angel on the right-hand side? E ali vem o anjo característico do lado direito. See the pointed wing of it? Just exactly what was said. Vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. And here's interviews from Mexico and different places from where they took the picture. E aqui está uma vista do México e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. Now, this scientist here is trying to get all the information about the picture that he can. Agora, este cientista aqui está tentando a conseguir todas as informações a respeito da foto que ele pode. About the people who has the picture, he's studying it. Sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isto. Now he says here that it would be impossible for it to be a cloud. Agora, ele diz aqui que isto seria impossível ser uma nuvem. Because moisture doesn't go over about, I'd say about 6 or 8 miles high, something like that. Porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. When we go overseas, we usually fly 19,000 feet. We're above the storms then. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de 19 mil pés. E estamos acima das tempestades, então. But this cloud, according to this article here of this scientist, is 26 miles high. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui deste cientista, tem 26 milhas de altura. It would be miles and miles beyond moisture. Isto estaria a milhas e milhas além da umidade. And he said, checking the area. E ele disse, pesquisando a área, And now, you know, how many remembers that I told you it sounded like the sound breaker on a plane? Remember? e agora vocês sabem que quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? But there was no plane in the district. Mas não havia nenhum avião naquele distrito. The book says so here. They checked it. There were no planes up there. Assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isto, não havia nenhum avião lá em cima. And besides, it couldn't, that fog behind a plane is nothing but broken up air, moisture, because it sucks through this unit as a jet. E além do mais, isso não poderia... Aquela névoa atrás de um avião não é nada senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade como um jato. As it's pulling itself, it breaks the moisture in the air. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade no ar. They can never get rid of it as long as there's a jet, Isto nunca pode ficar livre disto, enquanto houver um jato. because it's got that's what it propels on. And it's the moisture scooting out from it. Porque isso aquilo é o que impulsiona. É a umidade fugindo disto. But here it is, miles above where there could be moisture and no planes in the district. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade, e nenhum avião no distrito. And there couldn't be moisture up there and hung up there that day. E isso não poderia ser umidade lá em cima, e estar pairado lá naquele dia. It's 30 miles across it, 26 miles high. São 30 milhas de largura, 26 milhas de altura. You see, just as the same it was that picture there when I told you the angel of the Lord looked like a pillar of fire years ago before it was ever took. Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto ali. Quando eu lhes disse, o anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo, anos atrás, antes que uma foto dela fosse batida. God, make sound.
recognize that it's truth. Faz com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. And here are the prophecy that was given. God makes science testify that it's the truth. E aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isso é a verdade. Now, where do we stand? Agora, onde estamos parados? I want to keep this for I may speak to a friend of mine that's present this morning to write those 7 seals. You might want to use this for it. Eu quero guardar isto, pois pode ser que eu fale com um amigo meu que está presente esta manhã para escrever estes 7 selos. Pode ser que ele queira usar isto para isso. And so you have a copy of it. Well, if you get one, hold it for reference. E então, você que tem uma cópia disto, ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Vem. Now, he's wanting to find out, well, what good would it do to go tell him that? He'd laugh at it. Agora ele está desejando descobrir, mas que bem faria lhe dizer aquilo? Ele riria disto. He would just merely laugh. Bem, ele simplesmente riria. So don't test our pearls like that. Então não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. But we know, the church knows, and God knows that it's the truth. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isso é verdade. And then while I was praying on this subject of wondering what would happen to me, E então, enquanto eu estava orando sobre este assunto e querendo saber o que aconteceria comigo, and you know where I was at? e vocês sabem onde eu estava? North of Tucson, east of Flagstaff. Just exactly positionally where I told you months before it happened to be standing. Norte de Tucson, leste de Flagstaff. Exatamente, posicionalmente, onde eu lhes disse meses antes que isto acontecesse. And exactly according to this paper here and the papers and this magazine and our own testimony, exactly where it's taking place. Eu estaria de pé e exatamente de acordo com este jornal aqui, e de jornais e dessa revista, em nosso próprio testemunho, exatamente onde isto aconteceu. God is perfect and cannot lie. And it will come to pass. Deus é perfeito e não pode mentir, e isto acontecerá. You remember on the tape, sirs, what time it is? Vocês recordam na fita, senhores, que horas são? I quoted over. Remember, something's fixing to take place major. Eu citarei isso novamente. Recordem, algo está preparando para acontecer de importância. Now it's made the whole nation testify to it. E agora, isso fez toda a nação testificar isto. Every newspaper on the Associated Press and one of our leading magazines and everything else testifying all over yet. Cada jornal no Associated Press e uma de nossas principais revistas e tudo mais, testificando acerca dele. E isso não é tudo ainda. But what a privileged people, a privileged people is Christian. Mas que um povo privilegiado, um povo privilegiado que é cristão, To know that in this dark hour when there's no hope, according to science, is an atomic bomb waiting for us. saber que nesta hora negra, quando não há nenhuma esperança de acordo com as ciências, e bomba atômica nos esperando, And no hope in our organizations ever getting together, they're consolidating with the mark of the beast. e nenhuma esperança em nossas organizações, sempre se ajuntando. Eles estão se consolidando com a marca da besta. And when all of our hopes that way is gone in our economy of our Christian fellowship amongst the organizations, E quando todas as nossas esperanças vão embora, em nossa economia, em nosso companheirismo cristão entre as organizações, it's hiding up into Catholicism, which will be a mark of the beast in the Confederation of Church. está se encabeçando para dentro do catolicismo, o qual será a marca da besta na confederação da igreja. But in those who love God and are looking for reality, Mas é aqueles que amam a Deus e estão procurando por uma realidade that the very God who made the promise in the Bible spreads it before our face. que o próprio Deus, o qual fez a promessa na Bíblia, difunde isto perante nossa face. That makes the church and the people and science and magazines and everything recognize
He's still God. He can build a thing. E faz a igreja e as pessoas, a ciência e revistas e tudo mais reconhecer que ele continua sendo Deus e pode cumprir as promessas. What a time. Que tempo! Then in Sabina Canyon that morning, praying and wondering what would happen. Então, no Sabino Canyon, aquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, Holding my hands out to God up on top of that mountain, that sword dropped into my hand. com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão, With a pearl handle and this guard over it and a long blade about 3 foot long. com um cabo de pérola e seu guarda-mãos sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, Glistening like pot metal or like chrome. Razor sharp. e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. And I didn't know what it was. And I said, I'm afraid of these things. E eu não sabia o que era isto. Eu disse, estou com medo dessas coisas. And just then a voice spoke that shook the canyon. E logo então uma voz falou que estremeceu o cânion. Said, this is the sword of the Lord. Esta é a espada do Senhor. And the sword of the Lord is the word of the Lord. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor. For the word of God is sharper than a two-edged sword. Pois a palavra de Deus é mais aguda que espada alguma de 2 gumes. Then coming back to that. Então, voltando àquilo. Then during that time, a gallant little brother here in the church, Então, durante aquele tempo, um pequeno e corajoso irmão aqui na igreja, and he was a soldier, got blown all to pieces in the army, almost laid out for dead. e ele era um soldado e, quando estava no exército, ficou quase todo arrebentado em pedaços e considerado como morto. And said the medics didn't think he'd live and wasn't even worth fooling with. He was so far gone. Disse que os médicos não pensavam que ele viveria, e nem mesmo compensava tratar dele, de tão ruim era a sua condição. The main nerves in his leg bursted, his little arm almost blowed completely off his leg, one leg off nearly. Os principais nervos de sua perna se arrebentaram, seu pequeno braço quase explodiu completamente, uma perna saiu quase. But God, seeing grace, saved him and healed him one day. Mas Deus viu graça, o salvou e o curou um dia. Brother Roy Roberson's present when that picture was taken there at Houston. Ele, irmão Roy Robertson, estava presente quando aquela foto foi tirada lá em Houston. How his wife was told by a vision what she'd been doing today and how she had a trouble and would be healed. Como foi dito à sua esposa através de uma visão o que ela havia feito durante o dia e como ela tinha um problema e seria curada. And that brought him a believer, E aquilo o trouxe a ser um crente. but he was being a military man, was kind of Mas ele, sendo um militar, era um tipo de... I hope he forgives me for saying this. espero que ele me perdoe por dizer isto. More on the rough, precise side, giving orders in the army. De onde todo o lado áspero, meticuloso, dando ordens no exército. As a command of man, he had to sass out and do it. Como um comandante de homem, ele tinha de falar duramente e faça isso, vem. And he believed, though. E, no entanto, ele creu. But standing and coming around with the church and seeing the supernatural, he said, I believe that, but that's for somebody else. Mas firme e vindo à igreja e vendo o sobrenatural, ele disse, eu creio nisto, porém isto é para alguma outra pessoa. One night, the Lord woke him up one morning. Mas certa noite o Senhor o despertou, certa manhã. We were sitting, he and I, looked like in Jerusalem at the Lord's communion table. Nós estávamos assentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém, na mesa da comunhão do Senhor. And I was talking, he couldn't understand it. E eu estava falando, ele não podia entender aquilo. And Brother Roy sitting present, looking at me right now. And he saw it. E o irmão Roy, assentado aqui presente, olhando bem para mim agora, e ele viu isto. And he called me up in Houston, out in Arizona, or sent me a letter, and I called him back. E ele me chamou em Houston ou no Arizona, ou me mandou uma carta, e eu telefonei para ele. He said, you were sitting there, Brother Branham, and I saw that big pillar of light come in and get you and take you away from the Lord's table. And you went westward. Ele disse, o irmão estava sentado lá, irmão Branham, e eu vi aquela grande coluna de luz entrar e apanhá-lo.
e afastá-lo da mesa do Senhor. E o irmão foi para o lado oeste, Because he was sitting on the east side, watching me go west, and this light come in and take me out. pois ele estava sentado do lado leste, me olhando ir para o oeste. E esta luz entrou e me levou para fora. I said, it was one morning like it was a vision. Disse que havia sido numa manhã como se fosse uma visão. Got up in the bed about 3 or 4 o'clock in the morning, something like that, and saw this happen. Levantou-se da cama por volta das 3 ou 4 horas da manhã, algo assim, e viu isto acontecer. And said he screamed, looked like for days, Brother Bill, come back! E ele disse que gritava, parecia que por vários dias, irmão Bill, volte! And Roy and I have been real brothers. E Roy e eu temos sido verdadeiros irmãos. We live together and hunt together, and we're just brothers. Nós temos vivido juntos e caçado juntos e temos sido simplesmente irmãos. And he screamed for me till he was hoarse in his throat. Come back, bring me back, bring me back. Crying. E ele gritou, chamando por mim, até ficar com a garganta rouca, volte, traga-o de volta, chorando. Said, here come that pillar of fire coming back, or a cloud, come back. And he set me at the head of the table, and I've been changed. Ele disse que aqui vinha aquela coluna de fogo voltando, ou uma nuvem voltando, e ele me assentou na cabeceira da mesa, e eu tinha sido mudado. It was a mystery to Brother Roy. Me being changed to look different. Isto foi um mistério para o irmão Roy. Eu estava mudado, parecia diferente. I lay this up here for something I want to remember. Eu coloquei isto aqui para algo que eu desejo recordar. Being changed when I gave him the interpretation of it. Sendo mudado quando eu lhe dei a interpretação disto. That's just before I come back for the 7 seals. Isto foi logo antes de eu voltar para os 7 selos. When I come back for the 7 seals, then Quando eu voltei para os 7 selos, então eu... one morning, he got a hold of Billy and he wanted to talk to me. And I was busy under prayer for the 7 seals. Certa manhã, ele conseguiu falar com o Billy e ele desejava falar comigo. E eu estava ocupado orando pelos 7 selos. And then he told me it happened again, repeated again. E então ele me disse isto aconteceu outra vez e repetiu outra vez. Brother Roy, if I get this wrong, you call my attention. Irmão Roy, se eu entendi isto errado, o irmão me avise. He said he got up again in the morning, I guess early again in the morning. E ele disse que ele levantou outra vez de manhã. Eu penso que foi bem cedo outra vez, de manhã. And there he looked in the room and he saw this big light or a cloud up on a mountain. E ali ele olhou no quarto que viu esta grande luz e uma nuvem sobre uma montanha. He asked me not long ago, was there something about a cloud being on a mountain? I said, in the Bible? Ele me perguntou, não muito tempo atrás, houve algo a respeito de uma nuvem estar sobre uma montanha? E eu disse, na Bíblia? I said, yes. When Peter, James, and John was tucked up in the cloud overshadowed the Lord Jesus. E eu disse, sim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados, e a nuvem cobriu o Senhor Jesus. And God spoke to this my beloved son. E Deus falou, disse, este é o meu filho amado. I preached on that, not long ago, a little message the tape brothers might understand, hear ye him. Eu preguei sobre isto aqui, não há muito tempo. Uma pequena mensagem na fita, os irmãos podem compreender. A ele ouvi. I suppose maybe you have it on tape, I'm sure. Eu suponho que talvez vocês tenham isto na fita, tenho certeza. And he said he went up the mountain, and when he did, I was standing there. E ele disse que eu subi a montanha, e quando ele o fez, eu estava de pé ali. And a voice came from the cloud, wasn't it, Brother Roy? And said something on this order. E uma voz veio da nuvem, não foi assim, irmão Roy? E disse algo nesta ordem. This is my servant. Now called him to be a prophet to the age, to lead the people, just as Moses did. Este é meu servo, e eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo exatamente como o fez Moisés. And he's been given the authority, he can speak into existence. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Something like that, like Moses did, like speaking in the flies. Ou algo assim, como Moisés fez, falando para que as moscas aparecessem. And we know about the squirrels and so forth and things that's already took place. E sabemos a respeito dos esquilos e assim por diante,
e coisas que já aconteceram. Little Hattie Wright back there supposed to know what's taking place in her house. A pequena Hattie Wright lá atrás, eu suponho que vocês já sabem o que aconteceu em sua casa. And he told him, but I had done what Moses had done. E ele lhe disse que eu havia feito o que Moisés havia feito. And he told me that coming down after a trip. E agora ele me contou isso descendo após uma viagem. And in my mind, I made up my mind that I was going to go up the Buds because he's in a bad shape up there, the hunter. Em minha mente eu tinha decidido onde iria subir até onde o Bud vive, porque ele está em uma má situação lá em cima como um caçador. Before leaving here, I might drop this in. And we'll hurry. Antes de deixar isso aqui, é provável que eu mencione isto rapidamente. E nos apressaremos. I dreamed a funny dream, an odd dream. Eu tive um sonho engraçado, um sonho estranho. And I hope when my brother-in-law gets hold of this, it doesn't hurt his feelings. E eu espero, quando o meu cunhado souber disto, que isto não o deixe ofendido. I hope I don't hurt my wife, who's sitting present now. E eu espero não deixar minha esposa ofendida, que está sentada aqui presente agora. But she knows it. Mas ela sabe disto. About many months ago, right on, was around about October, November. Cerca de muitos meses atrás, correto, bem, era por volta de outubro ou novembro. I dreamed that I was a Roman out in the dark. Eu sonhei que eu estava perambulando por aí afora, no escuro. And I had no place to go. And nobody cared for me. And I become a bum. Just a bum. Bem, eu não tinha nenhum lugar para ir e ninguém se importava comigo. E eu havia me tornado um vagabundo, simplesmente um vagabundo. And I was cold. And I looked at a distance and I saw fire. E eu estava com frio. E eu olhei para longe e vi fogo. And when I got over there, it was a city dump. And they had ditches, and the fire was in these ditches. E quando me aproximei daquilo, era um depósito de lixo da cidade. E eles tinham valas, e o fogo estava nestas valas. And between the ditches was slick where bums would sleep there to keep warm, keep from freezing between these fires on the cold winter night. E entre as valas era plano, onde os vagabundos dormiam ali, para se manterem aquecidos, evitarem de se congelar, entre aqueles fogos nas noites frias do inverno. And I was cold. I walked up to this fire to get warm and it was laying full of bums. Eu estava com frio. Eu andei até este fogo para me aquecer. E ali estava cheio de vagabundos. And I didn't see any of them, but they all like had stalls. There are places where their sleeping place was. E eles estavam, eu não vi nenhum deles, mas todos eles tinham como que barracas ou espaços onde seus lugares de dormir estavam. And I saw my brother-in-law, Fletcher Broad. E vi meu cunhado, Fletcher Broy. And Fletcher, how I remember him, he's a good kid. E Fletcher, como eu lembrava dele, ele é um bom moço. But this might be a lesson to the young children. Mas isto pode ser uma lição para os jovens. I remember a few years ago a handsome young man of James Fletcher Broy. Eu recordo alguns anos atrás, um jovem simpático chamado James Fletcher Broy. And he got with the wrong crowd. And he took his first drink. E ele se misturou com gente errada e tomou seu primeiro gole. I remember he called me behind the curtains in my house. Eu recordo quando ele me chamou detrás das cortinas em minha casa. And his daddy, that's gone on to glory years ago, was out there picking a guitar on the hills far away stood an old rugged cross. E seu pai, que partiu para a glória anos atrás, estava lá fora tocando violão. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. And Fletcher called me back and said, Brother Bill, pray for me. E Fletcher me chamou lá atrás e disse, irmão Bill, ore por mim. Listen to that piece my daddy's playing, and I've been drinking today. Ouça isto que meu pai está tocando. E eu estive bebendo hoje. I said, Fletcher, about 18-year-old boy, I said, don't go that route. Eu disse, Fletcher, um rapaz com cerca de 18 anos de idade, ele disse, não vá por esse caminho. But he never listened. He went on. Mas ele nunca deu atenção, ele seguiu em frente. He became a complete alcoholic. Ele se tornou completamente um alcoólatra. And
wife left him, his children, and he's just at this hour. And God knows I love him. E sua esposa o deixou, seus filhos, e ele está justamente nesta hora, e Deus sabe que eu o amo. I went to pray for him. Just a bum. Eu fui orar por ele, simplesmente um vagabundo. I went to pray for him here not long ago. He got hurt while I was here at the Seven Seals. Eu fui orar por ele aqui não há muito tempo. Ele ficou ferido enquanto eu estava aqui com os 7 selos. I said, Fletcher, I got a couple of suits up there I'd like to give you. Eu disse, Fletch, eu tenho os 2 ternos lá em cima que eu gostaria de lhe dar. He said, don't do it, Brother Bill. Ele disse, não faça isso, irmão Bill. I know he had no clothes. Eu sabia que ele não tinha roupas. So I said, why don't you take the clothes? E eu disse, por que você não pega as roupas? He said, Ele disse, He looked up at me and said, you know what I do with them? How they get drunk? E ele olhou para mim. Veja, o senhor sabe o que eu faria com elas. As penhoraria e iria beber. And I said, I'll give you a little money, Fletcher. Eu lhe daria um dinheirinho, Flat. He said, no, don't do it, Brother Bill. I don't want you to do it. Ele disse, não faça isso, irmão Bill. Eu não quero que o senhor faça isto. He's a real guy heart, but he's become an alcoholic and a bum. Ele é um sujeito de muito bom coração, mas ele se tornou um alcoólatra, é um vagabundo. His wife is took the wrong road, and all this everything's happened to the poor fellow. E sua esposa tomou o caminho errado e, simplesmente tudo aconteceu com esse pobre companheiro. Before I woke up, Fred said to me, he said, in the dream, he said, E quando eu despertei, antes que eu despertasse, Flat me disse, ele disse no sonho, ele disse, Billy, I'll hunt you a place, Brother Bill. Billy, eu procurarei um lugar para o senhor, irmão Bill. You fed my children when they were hungry. You said you was a daddy to them. O senhor alimentou meus filhos quando eles estavam com fome. E disse, o senhor foi um pai para eles. I'll find you a place here to keep warm. Agora eu encontrarei um lugar aqui para o senhor se aquecer. And we went walking by the bums places and finally come to a place. He said, I'll sit down here. Nós saímos andando para aqueles lugares de vagabundos e finalmente chegamos a um lugar. Ele disse, eu me assentarei aqui. And I said, I'll walk up here and see if I can find a place. E eu disse, eu subirei aqui e verei se posso encontrar um lugar. I walked up and looked out into the dark, cold night. E eu subi, eu olhei para o escuro, numa noite fria. Now, don't think of it. One time, God Almighty let me lead His church. E eu pensei, pense nisto. Uma vez, o Deus Todo-Poderoso me deixou guiar sua igreja. One time, He let me preach His gospel and see souls saved. Uma vez, Ele me permitiu pregar seu evangelho e ver almas serem salvas. Men and women come from around the world to speak with me for a few minutes. Homens e mulheres ao redor do mundo vieram para falar comigo por uns poucos minutos. Here I am now, a bum. Nobody wants me. E aqui estou eu agora, um vagabundo, e ninguém me quer. I'm cold. What must I do? And I woke up. E eu estou com frio. E o que devo fazer? Então acordei. I told my wife, I said, maybe it means the flesh is in need, so we hurry up to see if we could find him. Eu contei para minha esposa, eu disse, talvez isso signifique que Flat está passando necessidades. Então nos apressamos para ver se podíamos encontrá-lo. His brother found him. He was staying out here with Widener's. E seu irmão o encontrou. Ele estava vivendo aqui fora, no Widener's, Out there where they have trade horses and things, sleeping in the corner of a barn or something. lá onde eles compram e vendem cavalos e coisas, dormindo no canto de um estábulo ou algo assim. I went on, I thought, well, just have to let it go. Eu pensei, bem, simplesmente tenho que deixar isto assim. So, I've come back down now from Canada with Fred and them the other day. Então eu voltei agora do Canadá com Fred e eles, outro dia, And in my mind, I had it made up, if these people didn't want to hear my message, all right, they didn't have to. e em minha mente eu tinha isto planejado. Se essas pessoas não quisessem ouvir minha mensagem, tudo bem, elas não seriam obrigadas. I've preached now for about 35 years. Eu tenho pregado agora por cerca de 35 anos. In the last 15, 18 years, I've done nothing but just
So the Lord E os últimos 15 ou 18 anos, eu não tenho feito nada, senão simplesmente ao Senhor. just tried to live so close to Him and not say a word till He told me first everything. Tenho tentado viver tão perto dele e não dizer uma palavra até que ele me diga primeiro tudo. People say, now, Brother Branham tells you he's coming. Remember, look out for a meeting because it's coming in the name of the Lord. O povo diz, agora, se o irmão Branham lhe diz que vem, recordem, procurem pela reunião, porque ele vem no nome do Senhor. You won't do nothing to the Lord, that's right. Ele não fará nada enquanto o Senhor não o disser. Isso é certo. I waited till He told me. I didn't move till He told me. Eu esperava até que ele me dissesse. Eu não me movia enquanto ele não me dissesse. And then He got so for the last few months He didn't tell me nothing about places to go. E então ele fez assim, até os últimos meses. Ele não me disse nada a respeito de lugares para ir. Then I come down from Canada and Brother Roy told me his dream. Então eu vim do Canadá e Fred disse, o irmão Roy me contou seu sonho. As he and I and Brother Banks rode along together just before we separated. Enquanto ele e eu, irmão Banks, viajávamos juntos, logo antes de separarmos. And then the next day we got out to Brother Fred's and his boy Lynn wasn't home, so he couldn't come on with us. He and his wife had to wait. E então no dia seguinte chegamos até a casa do irmão Fred e seu filho Lynn não estava em casa. Então ele não podia vir conosco. Ele e sua esposa tiveram de esperar. He picked up his wife there at Rosewood or Melrose, Saskatchewan. Ele não apanhou sua esposa lá em Rosewood ou Melrose, Saskatchewan. And Billy and I come on in Brother Fred's truck. E Billy e eu viemos na caminhonete do irmão Fred. That night we traveled most of the night. The next day, Nós viajamos a maior parte daquela noite e o dia seguinte. and then on the next morning, we had left Helena, Montana, and was coming on towards the border. E então, na manhã seguinte, nós havíamos partido de Helena, Montana, e estávamos indo em direção à divisa. And I can stay up till about 9 o'clock and I get sleepy. I got to sleep. Eu posso ficar acordado até as 9 horas e fico com sono. Eu tenho de dormir. Billy, he wants to sleep till about 10 o'clock the next day when the daylight comes up, so it makes it pretty good for us to travel. Ele quer dormir até por volta das 10 horas do dia seguinte, quando o dia está alto. Então fica bom para viajarmos. So I got up about 4 o'clock and got started driving, and Billy was sleeping. Então eu levantei por volta das 4 horas e comecei dirigindo, e Billy estava dormindo. We went into a place, and I was thinking on my mind, Nós fomos a um lugar e eu estava pensando comigo mesmo. you know what? One of these days, as soon as I can get the wife up there, now I won't tell her what I'm going to do. Você sabe de uma coisa? Num dia destes, logo que eu levar minha esposa lá em cima, e eu não vou dizer a ela o que vou fazer. But I get up there, and I'm going to tell her I love this place so well, nobody of us going anywhere else, let's just stay here. Mas eu subirei lá em cima e então lhe direi, eu gosto tanto desse lugar, não há necessidade de irmos para outro lugar. Vamos ficar aqui. And that's back from civilization 1,100 miles from anywhere. See? Way in the world. E isso está distante da civilização, a 1.100 milhas de qualquer outro lugar. Estão vendo? Bem longe lá na região despovoada. I thought, boy, won't that be fine? Não será isto ótimo? I won't have to get a haircut, and I won't have to dress up, and I'll just be a regular mountaineer. What I always wanted to be. Eu não terei de cortar o meu cabelo, e eu não terei de ficar bem vestido, e eu serei completamente um simples montanhês, o que eu sempre desejei ser. And I said, I've got some guns, and some people give me, and I'll be a guide like you never heard of. I just love it. E eu disse, eu tenho algumas armas de fogo, e algumas pessoas me deram, e eu serei um guia daqueles que vocês nunca ouviram falar. Eu simplesmente adorarei isto. And if the Lord tells me go down and tell somebody something, I'll run out and tell them and come back again. Então, se o Senhor me disser para ir e dizer algo para alguém, eu correrei e direi, e voltarei outra vez. And I'll help Bud, and we'll really have a real place here. Eu ajudarei Bud, e nós verdadeiramente teremos um bom lugar aqui. I was thinking on that. Eu estava pensando sobre isto. We went into a restaurant to eat. A little place in the mountains, just about 7 o'clock. Entramos num restaurante para comer, um pequeno lugar na montanha, mais ou menos às 7 horas. Getting a little late. So I woke Billy up without gasoline, so had to get some gasoline. Estava ficando um pouquinho tarde, então eu acordei Billy
Estávamos sem gasolina, assim que tínhamos de colocar gasolina. We went into this little place, this little restaurant, E fomos a este pequeno lugar, este pequeno restaurante. and while there, a man come across the street, maybe a teeny bit older than I was, but he looked like a man to me. E enquanto estávamos ali, um homem veio atravessando a rua, talvez um pouquinho mais velho que eu, mas ele parecia como um homem de verdade para mim. He had on a pair of overhaul jacket, riding boots, a black hat, Ele estava vestido de macacão, com uma jaqueta por cima, botas de montaria, um chapéu preto, whiskers down on his face like this, snow white, hair hanging out from under his back of his hat. barba crescendo assim pelo seu rosto, brancas como neve, seus cabelos pendidos debaixo de seu chapéu. That looked like a man. Eu pensei, este parece como um homem de verdade para mim. Not some soft, lazy with a cigar in his mouth about that long. Não algum delicado preguiçoso com um cachimbo em sua boca desse tamanho, Sitting with a pair of shorts on around some patio or swimming pool. Some pot-bellied Easterner, like sentado lá de short ao redor de algum pátio ou piscina, algum barrigudo do leste assim. excuse that expression. Desculpem essa expressão. The Lord shall sound and time shall be no